Boa tarde, pessoal. Sejam todos, todas e todes muito bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes à nossa live com a nossa queridíssima doutora Daniela. Inicialmente, eu gostaria de te agradecer, Daniela, gratidão por você estar aqui conosco, por vir falar sobre essa técnica chamada Mindfulness, que serve muito, né, para a redução do estresse e da ansiedade, coisas que a gente está vivendo tanto nos nossos dias de hoje. A Daniela, gente, eu fiz um curso com ela na época em que ela fazia o doutorado dela, e foi incrível, assim, eu mudei muitas coisas na minha vida graças a esse curso, e eu convidei ela para falar com a gente sobre esses temas que são tão interessantes e que podem fazer tão bem para a gente, né? A gente saber um pouco mais a respeito de mindfulness. A Daniela mesmo vai se apresentar, vai falar sobre a vida acadêmica dela, então eu já te agradeço muito, Daniela, já te passo a palavra para você cumprimentar o pessoal e iniciar a sua fala. Muito boa tarde, pessoal. É uma honra participar do canal da Erli. Me senti muito feliz com o convite. Foi uma das alunas mais aplicadas e fico mais contente ainda em saber quando ela afirma que tem esses benefícios, né, de uma prática que, embora seja simples, demanda aquela velha disciplina para que a gente obtenha os resultados, assim como qualquer outra coisa na nossa vida, atividade física, alimentação, entre tantos outros cuidados, né? Então, resumidamente, para não ficar muito prolixa, porque é longa trajetória acadêmica ou profissional, eu sou psicóloga clínica, especialista em psicoterapias cognitivo-comportamentais, e ao longo da minha vida eu sempre busquei essas práticas orientais, meditação, yoga, e o mindfulness surgiu já quando eu estava pensando num doutorado, porque eu não conseguia encontrar linhas de pesquisa que englobassem o yoga, especialmente, que era uma das minhas práticas preferidas, e é do jeito que eu mais pratico mindfulness. Então, eu conheci na Unifesp uma linha de pesquisa do grupo do professor Dr. Marcelo De Marzo, e aquela foi minha porta de entrada para, inclusive, começar a fazer a minha formação como instrutora. Naquela época não havia formação no Brasil, então em 2011 eu fui para a Inglaterra começar a minha formação, e lá já era um tema popular, o mindfulness, inclusive, já era uma intervenção oferecida no sistema público de saúde inglês, né, o SUS inglês, vamos chamar assim. Então, foi uma trajetória inicialmente muito solitária, né? Eu era aquele ET que estava estudando um tema, não tinha material no Brasil, não tinha muito com quem dialogar, eu fui conhecendo algumas pessoas também interessadas e isoladas, esses grupos foram se compondo. Aí eu fui uma das pioneiras no Brasil a concluir essa formação em Mindfulness, que é uma honra, e também comecei a semear junto com colegas como o Tiago Tatum, colegas do Iniciativa Mindfulness e de São Paulo, onde eu acabei fazendo o meu doutorado, mas realizei a pesquisa em Porto Alegre. Curiosamente, né, para um momento tão adverso como agora, minha pesquisa foi com grupos de profissionais da saúde que trabalhavam na atenção primária. Então, em postos de saúde, em unidades de saúde, médicos, enfermeiros, fonoaudiólogos, nutricionistas, todo o pessoal da atenção primária e da especializada. E na minha pesquisa de doutorado, eu comparei 3 grupos. Um grupo não recebia intervenção alguma, que era meu grupo controle. O outro grupo era o grupo de relaxamento, que participava de 4 sessões de relaxamento, uma vez por semana, de 2 horas. E o outro grupo participava do programa de Mindfulness, que eram de 8 encontros. O que eu descobri? O foco era avaliar se a intervenção de relaxamento e a de Mindfulness impactava em sintomas de burnout, que é essa síndrome mais extrema de estresse, de esgotamento profissional, de exaustão física e mental em relação ao trabalho. E, né, confirmando as hipóteses, o programa de Mindfulness ele foi superior
a intervenção de relaxamento para os sintomas de burnout. Além de outras medidas, o mindfulness ajuda também em aumentar o afeto positivo, né, que a gente tenha mais emoções positivas, reduziu o afeto negativo, também ajudou na diminuição de ruminação cognitiva, isso significa parar de ficar pensando demais, buscando porquê, ou não conseguindo largar ideias que são perturbadoras, que já passaram e que só estão ali para consumir a nossa energia. O mindfulness também foi superior na habilidade de descentramento, que é um recurso muito treinado em mindfulness, dessa condição da gente poder observar a nossa experiência, como se fôssemos observadoras, observadores do que está acontecendo nesse fluxo da nossa consciência, pensamentos, emoções, sensações físicas, ter essa condição de observar todo esse fluxo de experiência com um pouco mais de distanciamento, não frieza, sentindo, mas com um pouco mais de distanciamento e objetividade. O resultado mais forte foi na autocompaixão, que é essa habilidade de podermos cuidar de nós mesmos, né? Reduzirmos esse julgamento, sermos um pouco mais compassivos, empáticos com a nossa própria experiência, que é também esse senso de humanidade, reconhecer que meu sofrimento não é só meu, faz parte da humanidade, e especialmente em profissionais da saúde, por ser uma profissão já por característica muito estressante e às vezes solitária, né, na sua experiência. Esse foi um dado muito impactante. Para não desqualificar também a intervenção de relaxamento, ela também apresentou resultados, especialmente no quesito da exaustão do burnout, que o burnout tem 3 dimensões: a exaustão, a baixa eficácia no trabalho e a despersonalização, aquela falta de engajamento. Então, para a condição de exaustão física e mental, e isso é importante até para a gente escolher as práticas que precisa fazer em alguns momentos da nossa vida. Quando estamos muito, extremamente cansados, não é lógico pensar que a gente precisa de uma prática que nos relaxe, descanse, amance, né? Ative o nosso sistema nervoso parasimpático. Então, foi muito interessante, porque mindfulness nos coloca em contato com o que está acontecendo. É uma técnica que nos desenvolve para tomar contato com a experiência interna e o que está acontecendo fora e como esse fora reverbera internamente, uma postura mais tranquila possível, mais objetiva possível, para cortar aquelas camadas extras de sofrimento que a gente vai colocando na nossa maneira de lidar com os problemas, né? Então, quando a gente pensa, o que eu vou fazer como prática, é bom primeiro se questionar, o que eu estou precisando hoje? Às vezes é interessante passar por uma fase fazendo práticas de relaxamento antes de entrar no mindfulness, dependendo do grau de exaustão, de estresse e de burnout, já que era o foco da tese. Para minha alegria, a tese está publicada, eu me prestei a escrever, relatar absolutamente tudo que aconteceu no processo em português, né? Geralmente, agora se escreve diretamente artigos, mas eu acho que limita muito, especialmente nesse contexto de como é a experiência de um profissional no SUS, que eu também passei por ela, 9 anos como psicóloga em unidade básica e também tive burnout, né? Tamanha a nossa impotência de querer conseguir trabalhar, dar o melhor e as condições, às vezes, ou na maioria das vezes, não fecharem com o que a gente sabe e deseja fazer. Então, acho que estou indo longe demais. Quem tiver interesse na tese, depois eu passo para a Erli, ela coloca na descrição do vídeo, né, porque tem bastante informação interessante para quem se interessa por essa temática. Também saiu recentemente o artigo, muito feliz que eu fiquei na revista Mindfulness mesmo, a revista internacional pela Springer, e aí um pouco mais direcionado para acadêmicos que vão precisar buscar informações para poder citar, enfim, caso tenha interesse nessa área. Outros artigos estão no forno, né? Sempre com muita paciência, porque isso demanda uma energia e tanto. Maravilha. Diga.
Eu te cortei ou não? Não, como eu disse, vamos parar por aí, que a história é longa, assim, você vai falar de doutorados e trilhas, né? Ao final, antes da pandemia, eu estava passando muito tempo na Califórnia, fazia dois anos e costumava vir ao Brasil, estava trabalhando de lá, atendendo meus pacientes, mantendo o curso online de Mindfulness gravado. Também sou colaboradora do aplicativo Lojong, que eu recomendo muito, e escrevendo, enfim, e muito próxima, vizinha da Universidade da Califórnia de San Diego, onde tinha para mim, segue existindo o Centro de Mindfulness, onde eu estava em constante aprimoramento e vendo o impacto em outras áreas, estando muito próximo de professores que eu só li em artigos ou assisti os vídeos pelo YouTube. Agora estou aí aberta, sabe-se lá quando poderei voltar, se poderei voltar, muito focada e buscando aproveitar da melhor maneira o tempo aqui, trabalhando bastante, produzindo. Maravilha. Como vocês podem ver, a Daniela, ela é uma acadêmica de carteirinha, né? Ficou feliz por causa do artigo, ficou feliz por conta do livro. Depois ela vai falar um pouquinho para a gente sobre o pré-lançamento do livro dela. E aí eu vou mostrar para vocês a capa e tudo mais. O que eu queria pedir, pessoal, é que vocês se inscrevam no canal, curtam aí o vídeo e contem para a gente de onde é que vocês estão nos assistindo. Que é bem legal a gente saber de onde vocês estão nos assistindo, que eu sei que tem gente do Brasil todo e tem gente aí da UERJ, mas também de todas as outras instituições que nos acompanham, e acadêmicos e não acadêmicos também, porque esse assunto nos interessa, né? Quem é aí que não tem nenhuma situação de estresse ou de ansiedade, principalmente devido a esse processo todo da pandemia, né, gente? Então, sim, uma live super importante. Daniela, eu queria saber um pouco mais sobre a diferença entre mindfulness e meditação. Se são a mesma coisa. Eu acho que está todo mundo curioso querendo saber. Essa é uma pergunta espetacular e polêmica ao mesmo tempo. Óbvio, né, que como em toda trilha e preferência de autor, uns vão dizer que é a mesma coisa, outros vão ser um pouco mais categóricos e conseguir delinear o que é cada um desses fenômenos. Isso também está lá descrito na tese, né? Eu vou falar do modo que eu acredito e que eu percebo. Acho que meditação, existem centenas de tipos de meditação, e quando a gente pensa em meditação, ela é um elemento dentro de uma trilha especialmente espiritual ou religiosa e que tem a ver com desenvolvimento pessoal, espiritual, mas ela tem a ver com desenvolvimento. Claro que nós pescamos a meditação dentro desses contextos e isolamos como uma técnica exclusiva, tá? Mas quando a gente pensar em meditação, se alguém falar para vocês, eu medito ou quero começar a meditar, aí tem que questionar, mas o que você vai fazer? Que técnica? Por quê? Para quê? Porque difere muito a técnica e o efeito, né, e o porquê. Então, dentro de contextos espirituais, existem diversos tipos de meditação e jamais ela é separada de todo o resto do escopo filosófico, seja budista, do yoga, né? Mas buscando isolar apenas a técnica desse contexto espiritual ou religioso. Inclusive se buscou alcançar um conceito mais genérico e laico, onde pudesse incluir absolutamente todas as pessoas, entendendo que é um exercício que demanda um foco específico, uma âncora, né? A gente escolheu um objeto onde vai prestar atenção, por exemplo, na respiração, demanda um certo relaxamento da lógica, né? Que a gente libere um pouco a atenção, libere o HD para conseguir estar ali, uma liberação de tensão emocional e física para sustentar a postura, por exemplo, e ela é autoinduzida, né? E demanda essa regulação atencional. E mindfulness não tem nada a ver com isso? Tem. Só que mindfulness pode ser um estado psicológico desenvolvido independentemente de meditação. É? Sim. Né?
Tem autores, como a Ellen Langer, para quem quiser pesquisar depois, não usa absolutamente nenhuma prática de meditação mindfulness e também tem bons resultados. Como é que é praticar mindfulness sem meditar? É trazer essa consciência, esse estado, que agora eu vou conceituar e fica um pouco mais claro de como é que, enfim, eu posso praticar mindfulness, ou ligar este botão do mindfulness, independente de práticas meditativas. Seria a consciência que surge ao prestar atenção de uma maneira intencional no aqui, agora, com uma atitude de não julgamento e abertura. Vamos pegar um exemplo prático. Sei lá, vou tomar meu café nesse modo mindful. Estou ali, consciente do ato de tomar o café, de sentir o gosto, o cheirinho, o efeito que aquilo me traz, a resposta da minha mente, aquela cafeína chegando, ou seja, é sentir a experiência mais profunda de que um único objeto, seja o café, seja o caminhar, seja o dar atenção ao filho, é capaz de trazer quando a gente presta atenção. A gente descobre muitos elementos, muitos detalhes, quando presta atenção. Então, mindfulness só acontece se eu tiver a intenção de ligar este botão da atenção para que eu tenha consciência. Mindfulness é consciência, né? Praticar mindfulness aumenta o nosso nível de autoconsciência, ou seja, autoconhecimento. Quanto mais eu pratico, mais eu me auto-observo, mais elementos eu tenho a respeito de mim mesmo para conseguir lidar, né, com as minhas ansiedades, com as minhas emoções mais desconfortáveis, com os pensamentos mais repetitivos, com as minhas dores ou sensações físicas mais desafiadoras, para melhor cuidar delas, tá? E aproveitando, também é diferente de relaxamento. Relaxamentos são técnicas que têm o objetivo específico de alterar a experiência. Se, por exemplo, estamos muito tensos, irritados, estressados, o relaxamento ele tem o objetivo de mudar a experiência, ativando o sistema nervoso parasimpático, né, que gera um descanso, um sossego, uma calma, e aí existem técnicas específicas para isso, que não são as de mindfulness, porque mindfulness não tem o objetivo direto de provocar relaxamento. Mas eu relaxo quando eu pratico. Ótimo, que bom para você, mas não é o objetivo. Pode acontecer o relaxamento? Pode, é um bônus, mas não necessariamente é o foco, né? Porque o foco é observar-se, aumentar o nível de autoconhecimento, autoconsciência na experiência daquilo que eu estiver fazendo. Porque só prestando atenção a gente pode tomar consciência de muita coisa. Ao contrário do modo que geralmente funcionamos, que é um modo de piloto automático, conseguimos fazer centenas de coisas ao longo do dia com a cabeça no outro lugar. E é aí que mora o perigo, né? Porque dependendo onde é que está a minha cabeça, no que eu estou pensando, aquilo está interferindo no meu humor, e dependendo do humor, da emoção ativada, ela encontra um lugar no corpo, gerando tensão, enfim, uma série de problemas. E às vezes as pessoas nem têm consciência que são a própria fábrica de mais estresse, em função, ironicamente, de como reagem ao próprio estresse, né? Justamente pela falta de objetividade, da falta de lucidez para enxergar as coisas do tamanho que elas têm, né? Devido a esse modo de piloto automático, especialmente. Ficou claro, Erli? Meditação, mindfulness, relaxamento, cada coisa é uma coisa. Sim. O Emir até faz uma pergunta bem interessante. Obrigada, Emir, por estar aí conosco. Se mindfulness e atenção plena são a mesma coisa. Isso, Emir, gostei da pergunta. Às vezes sou muito criticada de usar o mindfulness. Por que usa inglês? Por que usa inglês? Porque essa palavra, atenção plena, né, na psicologia, ela não confere. A melhor tradução seria consciência. Tá? E atenção plena não é nem um tipo de atenção que se reconheça na psicologia. Existe a atenção focada, atenção dividida,
a atenção concentrada, a atenção seletiva. Existem diversos tipos de atenção que aí a atenção plena não existe. É por isso que eu, na minha preferência, não uso. Mas, de forma geral, para ficar mais acessível, né, se convencionou chamar de atenção plena. Seria então, a mesma coisa. Maravilha, seria a mesma coisa. Daniela, o pessoal está até aqui falando sobre quando você falou no café que deu vontade de levantar e ir lá pegar um café, né? Eu lembro que tem uma prática, depois, gente, mais no final a gente vai fazer uma prática também, mas eu lembro da prática da uva passa que a gente fez, né? Que é a primeira. Sim, é uma das primeiras que a gente faz. E que justamente, diga. Não, que é muito justamente legal. Com essa... justamente com essa intenção no curso de Mindfulness de desmistificar que Mindfulness é meditação. Vamos praticar Mindfulness com uma uva passa? Me inscrevi nesse curso para... Sim, e aí é muito curioso, né? Uma uva passa, né? O que ela provoca de experiências. Então, se uma uva passa gera uma quantidade de experiências, imagina o que cada um descobriria se desligasse um pouco esse modo de piloto automático de comer, de tomar o seu banho, de desfrutar dos seus momentos, especialmente os legais. Se a nossa cabeça não estiver curtindo os momentos que são leves e divertidos, estiver se distraindo ou com rede social, ou sei lá com o que, estamos perdendo qualidade, estamos perdendo tempo de vida, né? Aonde a nossa atenção está, é aonde a nossa vida está acontecendo. A pessoa pode estar lá, sei lá, boiando felizmente nas Maldivas, mas se a cabeça está no inferno, é lá que ela está, né? Não é o ambiente. Por isso que quando a gente olha para uma pessoa, olha para supostamente o que ela está fazendo, não temos informação alguma de onde, na verdade, está a cabeça dessa criatura. Interessante, né, Daniela? Perdendo tempo de vida, isso é forte, né? Mas como quando eu percebi isso quando eu fiz o curso contigo, né? Sobre o quanto de tempo de vida a gente perde se remoendo, se autocriticando. Então, eu achei muito importante você falar na autocompaixão, porque muitas vezes a gente pensa muito na compaixão em relação ao outro e a gente esquece da gente mesmo. Sim, porque a compaixão para o outro, ela aparece e ela tem o reforço, né? Nós nos liberamos do sofrimento por ver o sofrimento alheio, ainda conseguimos ajudar algumas pessoas, ela tem um duplo reforço. Mas a autocompaixão, que também é uma habilidade urgente a ser treinada de autocuidado, né? Especialmente se temos tendência à autocrítica, à vergonha diante de pequenos vacilos que são inevitáveis e só tendem a piorar com o envelhecimento, é urgente a necessidade de treinamento de autocompaixão. Mas a autocompaixão não acontece sem mindfulness, porque eu preciso reconhecer essas vozes cretinas de culpa, acusação, vergonha, né? Então, eu costumo dizer, vacilou, para tudo, reconhece, ouve essas vozes, sente um pouco lá a sua vergonha, mas direciona para o que eu tiro de útil, o que eu aprendi, como eu posso prevenir para que numa próxima oportunidade isso não aconteça mais. E solta, porque ficar ruminando rouba energia, interfere nas emoções, assim a gente fica naquela bola de neve que ao invés de gerar energia, né, para o futuro, para uma próxima oportunidade, gera o efeito contrário, né, nos entristece, é muito autoderrotista. Nos para, não nos permite dar continuidade a alguns projetos que seriam enormes, mas por conta da autocrítica, a gente mesmo se sente incapaz, né? Eu gostei também do Vozes Cretinos de culpa, acusação e vergonha, né? Quem nunca teve isso? Eu tinha muito. E hoje eu me permito errar também. Porque a gente é educado para não errar, né? A gente é educado para... é feio. Não existe perfeição. Não, exato. Fomos treinados para agir assim, né? E não é que esse treino vai diluir a nossa autocrítica, ela apenas vai ser dosada, né? Para que, enfim, errei, uma mancada, não tá certo, isso não é legal, mas, como eu disse, aproveita, observa, tira alguma lição e rumou para frente. Ruminação é
roubo de energia. Maravilha. A Alicia está perguntando como desativar esse piloto automático e começar a realizar as atividades de maneira mais consciente. Primeiro que esse modo de piloto automático, ele não se desativa completamente, né? Seria muito cansativo a gente manter esse botão ligado do Mindfulness, porque é um botão que demanda lembrar, trazer a intenção, né? Se convidar a estar presente aqui, agora, o que estamos fazendo agora, o que vamos fazer agora, nota, sente, observa. E o piloto automático, ele tem lá sua utilidade, por exemplo, para conservação de energia, digamos. Quem não está lavando tanta louça, né, nessa pandemia? Eu nunca lavei tanta louça na minha vida, e assim, ó, já estou de saco cheio de lavar louça. Então, ali é um momento legal que eu posso ligar o meu piloto automático, porque agora estou muito bem treinada em lavar louça, e posso prestar atenção no noticiário, conversar com meu parceiro, assistir uma live, uma música, fazer qualquer coisa mais interessante que me libere um pouco daquele sofrimento, né? Lembrando que toda vez que nós vamos aprender alguma coisa, tem um esforço inicial, né? Tem uma dificuldade, um desafio. Depois que a tarefa está dominada, ela vai para um lugar de economia de energia e ela fica automatizada, como dirigir, pedalar, caminhar, tomar banho. Então, o importante é dosar e ligar esse botão também do piloto automático intencionalmente, né? O problema é quando ele passa o dia inteiro ligado, porque daí você está ligado, como eu disse, eu estou ali lavando louça, mas eu estou com a atenção lá na TV, ou conversando porque eu desejei. Então, tem uma intenção também de me permitir estar no piloto automático. Então, tudo é uma questão de escolha, né? Da gente estar ciente da onde quer depositar essa energia atencional para poder estar ali ou não, né? Se, por exemplo, eu tenho que lavar facas muito afiadas, aí eu preciso estar com a minha atenção, preciso estar mindful nessa tarefa, né? Então, tudo depende. Maravilha. Deixa eu tirar essa pergunta daqui. A Graziela falou do Mindful Eat, que é comer consciente, né? E eu estava mesmo um pouco antes de ela postar, lembrando sobre quando a gente come com mais consciência, a gente também pode emagrecer. Podia falar um pouquinho sobre isso, Daniela? Sim, sim. De forma geral, o Mindfulness, os programas de Mindfulness evoluíram tanto que hoje já tem programas específicos. Tem programa para estresse, tem programa para prevenção de recaída, né, uso de álcool e drogas, tem o Mindful Eat, né, porque transtornos alimentares, compulsão ou consciência do alimentar. E, curiosamente, é a primeira prática que a gente faz em qualquer programa de Mindfulness, né, porque é uma oportunidade que todos têm diariamente, né? Alguns vão comer 3 vezes no dia, outros vão comer 8 vezes, não sei, mas será possível parar, né? Em alguma delas, estar um pouco mais atento, desfrutando mais profundamente daquele momento e vendo, né? Dando aquele tempo nessa relação minha com o alimento e de como ele me sacia ou não. Então, o Mindful Eat, ele foi criado originalmente para transtornos alimentares e comer compulsivo, mas hoje muita gente já procura, sem ter esse foco em transtorno, mas para poder ter como uma das práticas de mindfulness e também melhorar a sua própria relação com a alimentação, já que em algum momento da vida, né, dentro de um processo de envelhecimento, precisaremos abrir mão de algumas coisas, modificar hábitos alimentares. Acho que preventivamente também é uma abordagem muito interessante. E vamos lembrar, a Erli falou de perder peso, enfim. De modo geral, o efeito das práticas tem a ver com a intenção do praticante. Se a pessoa tiver isso em mente, eu vou usar o Mindful Eat porque eu quero emagrecer, ótimo, mas não vai ser estimulado no programa, né? O foco é sempre consciência, aprendizado, observação, e a pessoa, né, tendo alguns insights, vai tomando decisões mais inteligentes, mais conscientes, que
encaixem para ela, né? Que cada organismo uma prescrição adequada, não existe receita pronta, assim, para todo mundo, que vai servir para todo mundo. Maravilha. A Milva está perguntando em quais áreas o mindfulness pode ser aplicado. E eu já vou emendar com a minha pergunta, que é de que forma, né, quais são os benefícios dessas técnicas, mindfulness e meditação, em relação à qualidade de vida e de que forma elas podem nos auxiliar a reduzir estresse e ansiedade. Quando a Milva pergunta em áreas, eu pensaria em todas, porque os programas de mindfulness já estão dentro de escolas, do universo do trabalho, no esporte, na saúde, enfim. Como ele é um estado psicológico que está justamente ligado a uma melhor regulação atencional e emocional, quem tiver essa habilidade mais disponível vai perceber benefícios, seja lá onde estiver e o que quiser fazer com isso. Então, pensando em áreas todas, absolutamente todas, até no exército, treinamento, polícia, enfim, isso já está bastante disseminado. Ainda não é tão popular no Brasil, mas se a gente pensar em Estados Unidos e Europa, que já tem 30 anos esses programas, realmente está muito disseminado. Aí, tentando contemplar um pouco da pergunta da Erli, é interessante a gente pensar, bom, se serve para todas as áreas, qual é o milagre? Qual o mecanismo? O que tem por detrás desse conceito que garante, que impacta, gerando esse benefício de redução de estresse, melhora da qualidade de vida, aumento de bem-estar psicológico? De modo geral, é uma técnica que tem um mecanismo, que a gente chama de mecanismo de regulação atencional e emocional. Hipoteticamente, vocês têm, vamos pensar assim, precisamos trabalhar. Estamos ali trabalhando, ligo o meu botão mindful. Estou aqui, presente, né, atenta ao meu trabalho. Chega uma mensaginha ou estou fazendo alguma tarefa que gera um pensamento, né? E se eu estou mindful, se eu estou consciente, eu consigo reconhecer, opa, estou viajando, estou saindo do foco, volte para cá. Né? Quando eu volto, o que eu consegui com isso? Deixar de perder tempo, afinal de contas eu queria estar aqui, dependendo do pensamento e desse distrator, digamos que eu embarque nele, né? E fico lá ruminando, distraindo e abrindo mais e mais atalhos, me perdendo. Cada pensamento traz de brinde uma emoção, dependendo da intensidade, isso também tem um efeito no corpo, nas nossas sensações, e aí eu já estou numa outra dimensão, né, que depois, para voltar para o meu foco, que eu estava fazendo, para a experiência inicialmente escolhida, que era trabalhar de modo atento, isso gera um certo roubo de tempo, de energia, eu já volto talvez com humor diferente, não é tão fácil depois de voltar para uma tarefa, a gente sabe disso. Então, esse mecanismo, me distrair, noto, isso é um pensamento, eu solto, né? Ou um pensamento, às vezes, muito forte que já impacta o humor. Esse é um pensamento, né, de tal ordem, já fiquei até um pouco irritada, né? Eu reconheço isso, é o fluxo da experiência passando nesse modo observadora e aprendo com gentileza a não julgar, a soltar, que é essa capacidade que eu falei do resultado da tese, descentramento e autocompaixão. Eu noto que isso aqui está passando na minha mente, noto que já encontro um lugar no meu corpo, me conforto, aceito, gentilmente faço a escolha de voltar para o meu foco, né? A gente consegue, dessa forma, cortar diversos atalhos de perda de tempo e de outras realidades para as quais poderíamos ser capturados por esses subterfúgios da mente, né? Então, esse é um mecanismo bem global, e se a gente pensar em qualquer área, voltando para a questão da área, no esporte, na escola, na polícia, seja lá onde for, ele é um mecanismo básico. E lembrando que esse mecanismo acontece no cérebro, né?
tem evidência científica, o campo da neurociência em mindfulness está muito expandido, pesquisas bastante interessantes, robustas, evidenciando que a prática, né, hoje com doses até menores diária, ela gera uma modificação no cérebro, graças à nossa condição de neuroplasticidade, regiões do córtex pré-frontal, imagina que está o nosso cérebro, né, essa parte mais da frente, ela é mais treinada, mais provocada, como se fosse um próprio treino de musculação, né? A gente vai ganhando um pouco de músculo, e essa área, a morada da consciência, da tomada de decisão, do senso do eu, morada do autoconhecimento, de quem eu sou, a morada do planejamento. Então, é essencial que para estar mindful, para fazer ótimas escolhas, essa região do cérebro esteja muito mais ativada, treinada, condicionada, musculosa, do que a área subcortical, mais relacionada ao sistema límbico, que quando, sob efeito de estresse, burnout, ansiedade, fica muito mais vulnerável, né, ativando esse sistema luta e fuga e congelamento, nos tornamos hiperreativos, né, e ser hiperreativo não dá o intervalo necessário de espaço para que a gente, né, com a capacidade do córtex pré-frontal, observe, pense, sinta e escolha o que vai dizer, especialmente, né, eu estou pensando no que vai dizer, porque hoje, né, pensando no país com esse título que temos de o país mais ansioso do mundo, e está aí para ver, não se tem mais filtro para nada do que se vai dizer, né? Acho que está faltando muito mindfulness para que a gente, pelo menos, faça uma pausa e tome cuidado naquilo que vai falar. Então, o mindfulness, ele opera diretamente na anatomia do nosso cérebro, né? Então, quem quiser explorar um pouco mais esses estudos, tem vídeos muito interessantes, posso sugerir depois na descrição do canal da Erli. Então, é uma ginástica para o nosso cérebro, é uma higiene para o nosso cérebro, para o nosso HD, né? Às vezes ele está tão lotado, porque a gente não tem tempo para fazer uma pausa, um leve check-in de 1 minuto, né, de colocar um pouco as coisas no lugar, se questionar o que está acontecendo agora, o que é real agora, o que eu posso fazer agora, né? Porque só no agora eu posso fazer a diferença. Não adianta eu planejar um futuro, um castelinho no ar maravilhoso se eu sigo repetindo as mesmas coisas de sempre. Como eu posso esperar um resultado lá mais adiante, no longo prazo, se eu todo dia semeio as mesmas atitudes, os mesmos comportamentos de uma forma automática, acrítica, né, sem muita consciência. Acho que um outro benefício, que daí atinge, né, diversas outras áreas, é essa questão da objetividade. Não sei se a Erli lembra, né, na primeira aula do curso, eu explico o conceito de experiência primária, experiência secundária. E geralmente eu uso o exemplo do trânsito, né? Sei lá, estou no trânsito, fechou, eu vou me atrasar para o meu compromisso. O problema está instalado. A vida, né? O momento presente nem sempre é um baita presente. Estou lá, angustiada, porque eu vou me atrasar, não tenho nem como avisar, hipoteticamente. Quem é treinado, né, vai sofrer igual, mas vai sofrer na dose, objetivamente, né? A frustração, notar os pensamentos, uma preocupação, uma tensão corporal, e é isso. E é isso já é difícil, né? Mas se eu não tenho consciência, eu já começo a brigar com isso. Porque eu não aceito, e por quê? E aí minha raiva vai aumentando, minha frustração vai aumentando, meu corpo vai se sobrecarregando, haja adrenalina, haja cortisol. Então, às vezes o fato de estar simplesmente trancado no trânsito vira como se fosse uma guerra, porque a gente vai reativamente ligando, né, esse lado mais límbico de luta e fuga do cérebro e perdendo o controle, perdendo a nossa capacidade de parar, tipo, opa, o que está acontecendo agora? Como é que eu estou me sentindo? O que eu posso fazer agora? E quando eu não posso fazer nada, eu preciso aceitar para não pirar,
né? O que eu vou ganhar brigando com situações onde eu não posso fazer nada? Eu estava mesmo lembrando dessa situação do trânsito, né, e que daí a gente começa a imaginar um monte de outras coisas, né, e aquilo que era só uma coisinha, o trânsito, 5 minutos, Sim. acaba virando um horror para o dia Sim. todo, né? Sim. E a questão das almofadas, que você cita como Exato. Exemplo, a gente vai colocando as almofadas e de repente a gente não vê mais a realidade, a gente só vê as almofadas Sim. na nossa frente. Exato. Que é a fábrica da desgraça, né? Nós mesmos colocamos mais peso, né, nos problemas que já têm seu próprio peso, né? Então, problemas sempre vão existir. A diferença de pessoas que parecem mais zen, mais alegres, mais energéticas, né? Elas têm problemas, podem ter até mais problemas do que todos nós. A diferença é que elas têm algum recurso, né? Algum jeito de olhar para isso, de lidar com isso, que faz com que a vida flua com um pouco mais de suavidade, de qualidade, de bem-estar psicológico, né? Uma das maiores frustrações é sempre teremos problemas, sempre teremos sofrimento. Opa, então o que eu vou fazer com isso? Eu preciso, né, investir em recursos, já que isso é inevitável. Maravilha. A gente tem uns 15 minutos ainda, Daniela. Eu sei que tinha mais perguntas previstas, o pessoal está fazendo perguntas no chat também, mas eu ia te pedir se a gente pode passar para a prática, para dar tempo da prática e depois a gente volta um pouquinho para as perguntas. Pode Ótimo. ser, podemos inverter um pouquinho. Eu acho que vai ser bem interessante. Eu vou te deixar aqui, eu vou ficar aqui fazendo a prática junto com o pessoal. Sim, aproveite. Vou explicar um pouquinho a prática. Primeiro, vamos fazer uma pequena respiração, só para baixar um pouco a bola, né? E depois vou fazer uma prática curta de mindfulness, no máximo 5 minutos, para dar uma pequena demonstração, né? E vou colocar também algumas notas de autocompaixão ao final. Então, um mix, né? Um combo. Busque acomodar-se de uma maneira confortável. Não importa se é em pé, se é deitado, se é sentado, fique à vontade. Mindfulness acontece no cérebro e onde estivermos. E agora a gente respira pelo menos 3 vezes, lenta, profundamente. Inspira pelo nariz. Solta pela boca. Quem preferir pode fechar os olhos, se isso ajuda a concentrar. Se não, mantenha o olhar na direção do chão, reduzindo um pouco esse foco. Inspira novamente pelo nariz, bem lentamente, preferencialmente deixando a barriga crescer, sentindo essa respiração diafragmática. E expira pela boca, bem devagar. Estamos buscando apenas um leve estado de relaxamento. Mais uma vez, quem preferir pode expirar pelo nariz. Inspira, prestando atenção na respiração. E expira. Antes de avançarmos para a prática, vamos fazer um breve check-in. Observe como é que está o estado mental, fluxo de pensamentos, ideias, está frenético, moderado, calmo. Sensações físicas, como está o meu corpo? Quais as sensações que mais chamam a atenção nesse momento? Buscando assumir a postura de totais observadores, eu só observo, eu não julgo, eu trago minha curiosidade para as sensações do meu corpo, para a minha respiração, como detetives de nós mesmos e do que acontece em nosso organismo. Verifique e questione-se, qual é o meu estado emocional nesse momento, meu estado de humor, meu estado de espírito, e a emoção ela se define com uma única palavra,
Alegre, estressado, irritados, calmos? Quais as emoções presentes? Tome consciência de qual é a sua experiência agora e vá aprendendo a assumir aquela postura saudável de não julgar, de acolher, de aceitar, de apenas assumir este lugar de puros observadores. Agora vamos levar a nossa atenção para a respiração. Existem diversas formas de fazer isso. Aonde for mais fácil de perceber a presença da respiração, repouse a sua atenção neste momento. Algumas pessoas preferem o nariz, outras a região do peito, a barriga, como preferir. Se desejar, pode inclusive colocar a mão nessa região para sentir um pouco mais de intensidade a presença da respiração. O que descobrimos quando levamos a atenção para a nossa respiração neste momento? Traga toda a sua curiosidade. Repare no movimento, na entrada, na saída do ar, na sensação térmica, na sensação do movimento das roupas roçando na pele, talvez algum cheiro no ambiente. Inspirando, expirando, com toda atenção, curiosidade, gentileza, apenas observando. Não queremos modificar nada, apenas treinar a nossa atenção para mergulhar com mais profundidade em qualquer momento que desejarmos estar atentos. Nesse momento, talvez você já tenha percebido que a atenção foge, vai para algum lugar do passado, do futuro, ou para algum barulho externo. Quando reconhecer que isso aconteceu, com alegria, diversão, com uma comunicação gentil interna, convide-se pelo nome, brinque com a sua mente, convide essa atenção a voltar para a sua respiração. Aqui agora respirando, aqui agora me descobrindo. E esse mecanismo de insistir que a nossa atenção permaneça onde desejamos, e nesse momento é na respiração, ele acontece até o final da prática. Por isso, quantas vezes for necessário regular, trazer de volta a nossa atenção para o ato de respirar, seguimos com toda perseverança fazendo isso. Esse é um momento mindfulness, quando reconhecemos que estamos distraídos ou que nos engajamos com outro objeto atencional que não é a respiração. Volte. Alguns segundos em total silêncio, notando, acompanhando a respiração, suas sensações e buscando deixar passar distrações e pensamentos. Inspira, expira, conscientes do ato de respirar, consciente de para onde a minha mente me leva e conscientes de que temos o controle, o botão da regulagem de trazê-la de volta para onde desejamos estar. Por fim, busque visualizar ou sentir a pessoa que você é, como está nesse momento. Talvez a mão no peito, a mão no rosto,
um autoabraço, sentindo o próprio corpo, a sua existência, a sua pessoa, na condição que tem agora. E buscando ativar um pouquinho de autocompaixão, trazendo frases francas, sinceras, de votos para sua própria pessoa, frases do tipo: que eu possa enfrentar os meus problemas da forma mais leve possível, que eu tenha um ótimo dia, que eu consiga ter autoconfiança, enfim, o que você julgar necessário para esse momento de vida, para o seu corpo, para o seu dia de hoje. Se reconhecendo nessa pessoa que, assim como todas as outras, tem suas vulnerabilidades, fragilidades, problemas, e que pode, quando precisar, se acarinhar, se cuidar, trazer uma voz mais saudável e que garanta energia para os passos seguintes que temos para cuidar e fazer no dia. Vamos encerrando a nossa prática também com 3 respirações profundas. Inspira pelo nariz, enche, enche, enche de ar, ainda atento, sentindo. Exala como preferir. Mais 2 respirações. E comece a perceber o ambiente externo, abrindo os olhos, sentindo o ambiente que nos ampara, a cadeira, o chão, sons do ambiente, se situando bem na realidade presente. Quando estamos em grupo, vinha aquela pergunta clássica: como foi a sua experiência na prática? E, obviamente, assim como o exercício da uva passa, para cada pessoa, essa pausa mindful e compassiva, ela com certeza foi uma experiência bastante distinta, né? E, de modo geral, as pessoas relatam que se distraíram, né? Ou sentiram sono, ou que reconheceram aquela voz, né? Dura, cruel. E assim a gente vai tendo essa quantidade de elementos, esse raio-x interno, colhendo essas informações de autoconhecimento, de quem eu sou, porque possivelmente elas se repetem, elas passam a se repetir quando eu paro para me observar. E consciente delas, eu posso mudar paulatinamente a minha relação com elas, né? E melhor me cuidar. Cochila. Daniela, a Maria Antônia está dizendo que cochilei. Eu lembro que muitos colegas dormiam mesmo, né, durante as práticas que a gente fazia. Eu mesma, no começo era difícil para eu conseguir fazer, mas depois eu também comecei a sentir um pouco mais de leveza e de sono, e de até facilitar para eu dormir à noite, né, em casa, ouvindo a tua voz, né, que é super tranquila. Ela tem umas gravações que ela passa para a gente quando a gente faz os cursos, né, e tem vários exercícios. Eu gostava muito daqueles exercícios em que a gente fazia se movimentando, porque parecia mais fácil de estar presentes. Então, cada um vai gostar de uma maneira, né? Sim. A Maria Antônia está dizendo que gostou, mas que cochilou umas 2 vezes, isso é normal. Vamos pensar assim, como eu estimulei a postura do não julgamento, tudo é bem-vindo, tudo pode ser normal, né? É apenas um elemento de observação. Será que a Maria Antônia não está com sono mesmo? Está cansada? Já são quase 6 horas? Sei lá, né? O que pode estar provocando esse sono. Mas, de modo geral, quando a gente para quieto, se a prática é longa, o sono, sim, é um dos maiores desafios. Por isso, assim como a Erli, eu também prefiro práticas de movimento, né? O yoga é uma via de prática de mindfulness, e aí eu me sinto melhor, mais preparada, mais desperta para, ao final
depois da minha prática de movimentos, fazer a meditação parada. Eu vejo que eu tenho um aproveitamento melhor, porque a sonolência, ela passa a atrapalhar, e às vezes é apenas uma questão de ajuste do melhor horário, quando a gente está mais desperto. Teve o Diogo dizendo que teve interrupções por causa de um carro de propaganda passando, maravilhoso, né? A vida sendo como ela é, né? Passou um carro, um som, fazendo maior barulho. Isso. O que é estar mindful? Eu notei aquele carro passando, ele dá uma irritação. Aí eu digo, calma, volta. Eu não tenho o que fazer com isso, né? O exemplo do trânsito, não tenho o que fazer com isso. E ao voltar, pode ser que eu ainda reconheça, segue me incomodando, ou segue me incomodando, ou segue me irritando, mas aí eu já não embarquei, eu já estou num lugar, né, de descentramento. Estou aqui e reconheço, afinal de contas, dependendo do barulho, né, a gente não vai conseguir ficar hiperfocado, mas assim eu vou dando a dose desse incômodo que ele merece. A gente tem vários comentários bem bacanas aqui no chat, o pessoal dizendo que se sentiu relaxado, que adorou, que gostou muito da prática, mesmo rápida, né? O Diogo falando que tirou a tensão que ele estava sentindo no pescoço. O pessoal também relatou alguns momentos de distração, que é normal, é uma prática, né? Mas é algo super bom que eu precisava para desconectar um pouco, ou para se conectar, né, Patrícia? Desconectar do resto do mundo. Ótimo. Serve para os dois. É muito interessante quando a pessoa, na verdade, quando a pessoa me diz que reconheceu que distraiu, isso é ótimo. Esse é o momento mindful. Porque no dia a dia, se o piloto automático especialmente está ligado, eu embarco numa distração, qualquer outro estímulo que me rouba daquilo que eu havia me proposto a fazer, e lá eu fico, né? E muito tempo. Então, às vezes, pode ser muito chato ter que voltar várias vezes para aquilo que eu havia me proposto a fazer. Nesse caso, era estar com a respiração. Mas cada vez que eu noto que eu voltei, eu vou tendo elementos. Nossa, como isso é constante. Imagina durante o dia quanto não acontece. Maravilha. Muitas pessoas dizendo que não conheciam, mas que acharam super interessantes. E tem aqui uma pergunta que eu acho interessante, antes de falar do teu livro. Se alguém quiser fazer o curso de Mindfulness, como faz? Você está fazendo os cursos agora à distância, ou você vai esperar a retomada do presencial? Como é que está essa situação agora? Eu tenho pessoas em treinamento individual, né? E tenho o meu próprio curso que é gravado. Então, é o modelo que tu mesma participou, presencial, e de 8 semanas, com acesso prolongado, a pessoa faz no tempo que ela desejar, né? Cada semana tem um objetivo, uma prática diferente, é composto por vídeos, áudios, apostila, e a pessoa interage pelo chat, pelos e-mails comigo, né? Tendo todo o sigilo garantido para escrever o que desejar, o que está acontecendo com ela ao longo do processo. Então, é um curso gravado, depois eu posso colocar na descrição também, quem quiser acessar para se informar um pouco mais. Eu coloquei o seu e-mail, tomei a liberdade e coloquei aqui no chat, deixa eu mostrar para o pessoal, que daí dá tempo de eles anotarem só um pouquinho, meu Deus, tá aqui. Que daí o pessoal pode anotar e também entrar em contato contigo. Eu vou deixar também na descrição do vídeo, mas se alguém já quiser anotar e conversar com a Daniela, ela é super querida, assim como vocês estão vendo mesmo. E a gente ri muito também nas atividades que ela faz. Os cursos, a Sandra está até falando, né, que os cursos são muito bons. Já volto ali para... Sandra! Eu diga, mudou a minha vida. Essa e algumas outras práticas, mas essa foi uma das primeiras, foi assim, um dos primeiros momentos em que eu me reconheci e comecei a perceber o quanto eu me cobrava. Acho que isso é importante, por exemplo, a gente se reconhecer. Eu vou pedir desculpa, pessoal, porque eu não vou conseguir passar todas as perguntas para a Daniela agora, mas a gente pode marcar uma outra live depois para falar um pouco mais sobre alguns outros assuntos, até mais polêmicos que surgiram, mas eu queria falar sobre o teu livro. Você quer falar um pouquinho sobre o teu livro? Eu mostro a capa aqui para o pessoal dar uma olhadinha. Sim, é uma honra pessoal que... Bom, a Erli vai mostrar a capa.
Estamos em fase de pré-lançamento do livro, ele só está no site da própria editora, à venda, não está ainda nas livrarias, nem virou e-book, mas já está à venda. Eu, Tiago e a Vivian, né, que é uma tribo pioneira de mindfulness no país. Ele traz esse programa de 8 semanas. Quem compra o livro, clica lá, também vai ter o acesso às práticas guiadas por mim, pelos demais autores. É uma forma também de praticar de uma maneira autodidata. Estamos muito felizes com o lançamento e um pouco frustrados porque não vai ter aqueles encontros em livrarias, sessão de autógrafo, conversa, né, com os leitores, em função da pandemia. Tá aí a capa, eu ainda não tenho ele em mãos, né, e inclusive pessoas já compraram e esse livro já chegou primeiro para elas do que para mim, mas em breve também quero sentir o cheirinho. Muito obrigada, Erli, por compartilhar a capa. Depois a gente coloca o link na descrição do vídeo. Aproveitando para aqueles que perguntaram do curso ou não conheciam o tema e têm curiosidade, eu também tenho meu próprio canal, muitas das práticas que a Erli falou, que eu gravei em áudios que disponibilizava para os alunos, estão no YouTube, transformados em vídeos, né? Também tem outros vídeos sobre temas do universo do mindfulness, para quem tiver mais curiosidade. Então, quem se aquecer, né, daí considera aderir ao curso, porque daí ele acontece de uma forma mais sistemática, né, que é quando a gente consegue realmente ver o progresso e a evolução de conceitos, e aquela trilha um pouco mais protocolar para atingir esses benefícios. Maravilha, coloquei aqui já no chat, depois eu ponho também ali na descrição para as pessoas que virem a live depois, né, que possam também praticar, fazer teve gente que disse que chegou no meio da prática, né, pode voltar ao vídeo depois e assistir, fazer com mais tranquilidade, e até fazer várias vezes, porque o treinamento é importante, né, Daniela, não basta a gente fazer uma vez, só que vai mudar o mundo. Que pena, né? Seria ótimo, estamos precisando. Mas não, assim como qualquer outro hábito de autocuidado, demanda prática. Só que é uma prática que está acessível a qualquer momento, né? Porque é uma questão de ligar esse botão. Aqui, agora, presentes, atento, onde estou, o que eu observo, estímulos, sensações, pensamentos, e assim eu vou coletando esse material mais importante, que é nos conhecermos. A Eterna conhece-te a ti mesmo, né? Quanto mais nos conhecermos, melhor podemos nos cuidar e melhor podemos performar para os outros. Maravilha, o pessoal está elogiando bastante e a gente fica em contato, quem sabe, se não fizer uma live aqui no meu canal, faz no teu canal e divulga pelo meu canal, né? Porque você mencionou o canal da Daniela, deixa eu ver se eu acho ele já aqui, já coloco aí para vocês. Ele é maior, ele é grande, ele é um baita canal. Eu respondo sempre. Ela responde, ó, então, se eu não colocar agora, depois eu coloco aí na descrição, eu sei que ela tem já alguma consulta, né, logo em seguida, logo após a live, então o pessoal está agradecendo muito, ó, agradecendo pela prática, pelas informações, e eu também queria te agradecer muito, imensamente. Daniela, te convido já para mais lives aqui no canal, se você quiser vir mais vezes, conversar com a gente, dar mais dicas. Agradeço também a todo o público que está aí com a gente, quem ainda não se inscreveu no canal, se inscreve, curte o vídeo, divulga, assiste de novo, é super importante a gente cuidar da gente também. E já te passo a palavra, Daniela, para você deixar uma mensagem final para o público, para quem está vendo, para quem vai ver depois, e gratidão, muita gratidão mesmo. Eu que digo gratidão, Erli, eu topo sim, quem sabe a gente aproveita até os comentários e dúvidas que estão rolando nos comentários para pautar uma próxima live, né, porque é muito complexo, tem muita coisa para falar, não é à toa que o programa tem 8 semanas e ainda assim todo mundo fica com gostinho de quero mais, porque é uma prática para o resto da vida, né, enquanto a vida, né,
precisamos estar o mais lúcido possível para desfrutá-la da melhor maneira. Espero que tenha gerado pelo menos uma curiosidade para quem não conhecia e provocado pelo menos um minutinho de despressurização, de limpeza no nosso HD, né, para que a gente consiga aproveitar melhor, manter esse botão ligado, né, para o resto do dia e se lembrar amanhã, depois, para todo sempre. Tenho certeza que vai ser bom para todo mundo, para vocês e para quem se relacionar com vocês. Gratidão. Tchau, gente. Até a próxima. Gratidão, Erli.